seja bem-vindo você que está chegando no SOS Famílias, né? Seja bem-vindo você que já está no SOS Famílias, está divulgando, está compartilhando. Já vou pedir para você deixar o seu like. Se não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações e compartilha esse vídeo. Que a ideia é atingir o maior número de pessoas possíveis para a gente informar e orientar a respeito de dependência química, a respeito de codependência. E hoje, né, eu vou trazer um vídeo onde eu vou responder, né, colocar algumas dúvidas que chegaram até mim nas últimas semanas, né? Por meio de perguntas, por meio de histórias compartilhadas, né? Então, hoje a gente vai falar a respeito da diferença, né, de uso, abuso e dependência. Por que é importante a gente falar disso, né? Porque senão a gente corre o risco de achar que todo mundo que faz consumo é dependente químico. E isso não corresponde à verdade, tá? O que acontece? Nós temos aí três situações que são diferentes, que é o uso, o abuso e a dependência. Uso é o consumo, né, de substância sem risco, sem prejuízo, né? É aquele consumo responsável, é aquele consumo onde a pessoa sabe a hora de parar, né? Então ela não corre risco de ter prejuízo físico, mental, emocional, financeiro, e também não corre o risco de causar prejuízo para outras pessoas. Já no abuso, a gente tem um aumento do risco de prejuízo para si ou para outras pessoas, né? O abuso é aquele onde vai além da conta. Então a gente costuma ter a fala assim, exagerei, geralmente no dia seguinte, né? Exagerei. E aí está instalada uma ressaca, o físico já teve prejuízo, né? Dependendo do tipo de situação, se causou algum desconforto, algum constrangimento, já tem um prejuízo emocional ali, porque vai haver uma cobrança, né? Ontem você passou da conta e fez tal coisa. Dependendo também da situação, a gente tem o risco de um prejuízo financeiro, né? Gastei o que não podia, fui além da conta. Então, o abuso, ele é caracterizado pelo consumo com risco de prejuízo, né? Bebeu e dirigiu, isso é abuso, né? Trouxe risco para si e para outras pessoas. Colocado a diferença entre uso e abuso, a gente vai falar de dependência, né? A dependência é aquele consumo, né, com prejuízo para si ou para outros, né? Quando a gente tem este prejuízo para si ou para outras pessoas, e que a gente também tem descontrole, né, a gente já tem uma patologia crônica instalada, né? Traduzindo, nós temos uma pessoa que desenvolveu uma doença. E eu não canso de bater nessa tecla, né? Dependência química é doença, né? Organização Mundial de Saúde já definiu há muitos anos, né, que dependência química é doença, é classificada no CID-10, né, de F10 a F19. Né? Então nós temos até um código de identificação para essa doença. E por que eu bato tanto nessa tecla? Né? Porque ainda existe uma cultura, né, muito forte que dependência química é desvio de caráter, que é um problema moral, né? Ainda temos a fala, infelizmente frequente, né? É só querer, é ter força de vontade, né? Não tem vergonha na cara. E essa cultura, ela é uma cultura que
impede o processo de tratamento, impede que a própria pessoa se veja como doente, porque muitas vezes o preconceito parte dela, né? Então, ela se vê uma pessoa fazendo coisas, né, às vezes horríveis, que causam prejuízo para si e para outros, e se ela não tem o entendimento de que ela está doente, né, criticamente doente, ela vai achar que ela é realmente sem vergonha, que ela faz aquilo porque ela não tem caráter ou não tem moral, né? Então, a dependência química faz com que o dependente perca a perspectiva de realidade, né? E aí ele acaba fazendo coisas que não faria. Eu atendo muitas famílias e a primeira coisa que eu ouço, né, quando elas chegam, né, é assim, ó, ele é ou ela, né, ele ou ela é um amor de pessoa, é uma pessoa maravilhosa, tira a roupa do corpo para dar pro outro, mas quando usa, né, se transforma em outra pessoa, né, uma pessoa que tem os seus pensamentos, sentimentos e impulsos guiados por uma doença, né? Que é um transtorno mental e que faz com que a pessoa tenha comportamentos destrutivos, né? E aí, quando isso acontece, precisa de cuidado. Quando a gente tem alguém doente na família, o que a gente faz? Cuida. Às vezes não cuida necessariamente do jeito que a gente gostaria, né? Se o meu filho manifesta uma febre, eu vou dar um remédio e vou esperar a febre passar, né? Se não passar, eu vou procurar ajuda médica, né? Gostaria muito de cuidar dele em casa, tal, mas o médico fala, não, vai ter que ficar aqui, eu vou ter que administrar antibiótico na veia. E assim, muitas vezes um tratamento, né, é doloroso. Qualquer tratamento de saúde é doloroso, mas ele é necessário. Porque se ele não for feito, em muitos casos há o risco de perda da vida, né? Então, hoje, eu quis colocar da seguinte forma, né? Existe 3 situações: uso, abuso e dependência. A dependência é gravíssima, né? Porque é uma doença que pode levar à morte. Agora, tem uma questão. A gente precisa ficar muito atento, né? Porque o uso pode se transformar em abuso e o abuso pode se transformar em dependência. Porque a dependência química é uma doença progressiva, né? Então, essa atenção é importante, né? Porque como toda doença, quanto mais cedo houver, né, uma busca por ajuda e por tratamento, maiores chances. E aí, eu gostaria de colocar uma outra questão que também me chegou bastante essa semana, né? Que é a respeito, assim, da falta de esperança que atinge alguns familiares, né? Que já estão há muito tempo, né? Lutando para que o seu familiar se recupere, para que fique bem. E são tentativas e são frustrações, né? E parece que nada que faz adianta, agora vai, não foi, né? Eu vou colocar de novo a questão doença, né? Se nós estivéssemos falando de qualquer outra doença que tivesse recidivas, né, haveria desistência, né? Haveria essa postura, né? Ah, mas eu faço de tudo e não adianta nada. Talvez, se mudarmos o nosso olhar sobre a situação, né, e ver como de fato uma doença, a gente consiga mudar nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E a gente pode ter uma outra perspectiva, né? Se eu fizer alguma coisa, temos uma chance. Se eu não fizer nada, chance nenhuma. E o fazer alguma coisa, muitas vezes,
Não é nem fazer para o outro ou pelo outro, mas é fazer para mim e por mim. E aí eu tenho muita chance de atingir de forma positiva o outro. Então fica essa reflexão, né? Então fica essa questão para a gente pensar. E para a semana que vem a gente está preparando um vídeo muito bacana, né? Já vou pedir para você ativar as notificações, né? Para ser avisado quando a gente colocar o vídeo no ar. E agradecer pela sua presença aqui no canal SOS Famílias, que está aqui para impactar vidas. Até a próxima, pessoal. Obrigada!